Peraí. Dona Lucilena, eu sei que o cinema foi uma das coisas que a senhora mais se divertiu, mais frequentou, e isso está na sua memória. Tá, foi uma das minhas paixões. Uma das suas paixões. Conte para nós como era naquela época do cinema. O que você se lembra? Olha, eu comecei a interessar por cinema devido ao papai e mamãe, que iam todo domingo, sabe? Com as melhores roupinhas, e a mamãe com salto desse tamanho, e ia pro cinema. Aquela fila que dobrava, né, as esquinas. Aí eles levavam a gente, que era pequenininho, não tinha quem deixar, levava a gente pro cinema. Depois que eu fiquei mais mocinha, com turminha de escola, tudo, a gente começou a ir com turminha. Só que a gente gostava tanto dos filmes que a gente via o trailer, por exemplo, a gente ia no sábado, aí via o trailer de que ia passar domingo e ia passar quarta-feira. Aí a gente, não pode perder, então nós vamos domingo, nós vamos quarta-feira. Aí via o matinê, nós vamos no matinê também, sabe? E naquela época não era tão caro, a gente não tinha fartura de dinheiro, ninguém era pobre de rico ali, mas tinha o dinheirinho que dava pra gente ir no cinema 3, 4 vezes por semana, ainda comprar balinhas, docinhos, essas coisas, né? Pipoca. E essa turminha, tanto era menino e menina. E nessa época ainda era separado. Menino estudava no São José, as meninas no Imaculado. Então era uma forma da gente se encontrar também, né? Todos juntos. E aí a gente até fundou um clubinho depois. Começou tudo ali no cinema, né? E fundando um clubinho, já fazia piquenique, a turma ia junto, ia para outra cidade, ia todo mundo junto, sabe? E o cinema marcou nessa vida. Eu vou dar um exemplo, eu sei que um dos membros da turminha era o Luiz Fernando Nanete, Nanão. Não? Que acabou colocando uma locadora, né? Legal. E a paixão é até hoje. Todo mundo que te encontra, quem aí tem assistido muito filme? No cinema não tem ido mais. Mas filme, assisto de um montão ainda. Quais são os filmes? São vários, mas se tem alguns filmes que a senhora assistiu? Eu vou falar pra você, um filme que me marcou muito. As pessoas podem achar até que é bobagem, ficção e tal. Mas um filme que me marcou muito foi O Planeta dos Macacos. Porque naquela época era ditadura, mas pra gente não era, porque a gente nem ouvia falar, pra gente era um mar de rosa no Brasil. A gente não pensava assim que coisas ruins acontecessem, sabe? Era uns sonhadores. E quando eu assisti Planeta dos Macacos, que eles voltam lá, né, encontram aquele planeta que os macacos dominavam, tudo, né? Fala, nossa, eles estão muito longe da Terra. E o final do filme, né, vou dar um spoiler para quem não assistiu ainda, na verdade eles não saíram da Terra, eles só viajaram no tempo. Sim. E na hora que eles chegam na praia, tá a estátua da Liberdade, assim, partida pela cintura. Sim. Nossa, mas vai brincadeira, eu chorei no cinema. Cara, eu chorei, forte. Aqui eu tô arrepiada. Pode. Eu chorei porque eu falei, gente, eles destruíram a Terra. Nós, né, os homens, destruíram a Terra. Então foi um filme muito marcante, né, na juventude. Mais nova um pouquinho, um filme que me marcou muito, chamava Nenhuma Mulher Vale Tanto, e o ator era Alan Ladd, e eles estão no navio e tem um duelo de facas no escuro, no porão do navio, e eles estão amarrados um no outro e lutando de faca, e aquilo cintilava, assim, sabe, a faca brilhando, e aquilo marcou, porque eu não podia ter entrado no cinema, era só para adulto. Mas quando eu falei, papai e mamãe queria ir no cinema, eu disse, não, ela tá com a gente. E entrei. Então aquilo, sabe, até hoje eu sei o nome do artista, o nome do filme e a cena. Então marcou, assim, pela violência, pelo escuro, pelos brilhos da faca batendo um no outro, sabe? Sangue espirando. Nossa, muitos filmes. Nossa, se eu for falar aqui... Uma vez ela comentou em Candelabro Italiano. Sim, os filmes italianos, os espaguete, cowboy, faroeste espaguete, né? Adorava o Clint Eastwood.
e o Candelário Italiano, Dia que eu me te amo, né? Nossa, os filmes do Elvis Presley, não perdia um. Nossa, muito filme. A gente tá falando de cinema, mas eu falei que um filme que me marcou muito foi Planeta Maria. Um livro que me marcou muito foi O Pequeno Príncipe, também, para expandir a mente, sabe? Eu acho que hoje ele é relegado, quase ninguém lê Pequeno Príncipe, mas devia ler, porque ele tem uma filosofia, tem uma motivação, uma história ali que está além das palavras ali, sabe? Sim. Então, voltando para o cinema. Eu vou falar o nome de algumas pessoas. É a senhora diz para mim, o que é o seu cinema dela? Primeiro, vamos lá. Primeiro, o que só não souber, só não lembra. Vamos lá. Primeiro, vamos lá. Só você lembra do Totó? Ele era sapateiro? Totó, se não me engano, é o pai do Heron. É o pai do Valácio. Então, eu lembro mais ou menos. Eu lembro das pessoas comentando, é filho do Totó. É filho do Totó, né? Mas assim, fisicamente, muito pouco me lembro. Zé Vicente? Não, né? Por nome não. Quais eram as bilheteiras que a senhora se lembra? Nossa, eu não lembro muito de bilheteria, porque cada vez que a gente ia tinha uma pessoa diferente, sabe? Às vezes era o gerente que estava lá, sabe? Não lembro muito, não lembro não. Tinha uma moça que ficava mais tempo, eu não lembro, naquela época eu não queria nem saber de bilheteira. Walter Matos Reis. Hein? Walter Matos Reis. Sou Walter, tá no meu coração para sempre. Além do cinema, né, ele era muito calmo, assim, majestoso para falar. Eu fiz 2 cursos em Varginha uma época e eu fiquei hospedado na casa dele, sabe? Ele adorava ficar contando os causos que eu gostava de ouvir e ele conhecia muito a minha família, tá? Os meus tios, contava causos dele na juventude, sabe? Então, o seu Walter tem o nome do estádio no nome dele, mas tinha que ter um nome na rua também. O meu pai me conta que teve uma praga de pardais aqui na cidade. Só você lembra dessa praga de pardais? Aí quem matasse pardais entrava de graça? Não lembro disso, não. E o Schmidt? O Schmidt é figurinha carimbada. Toda vez que a gente chegava, ele já estava lá na porta do cinema, aquele jeitinho dele, né? Todo alegre e conheci também por fornecer marmita na cadeia, que meu tio fornecia as marmitas, aí ele ia buscar, ia levar. Então também faz parte da minha memória emotiva, né? A senhora via ele trazendo os filmes para cima e para baixo? Não me lembro disso. Porque quando a gente chegava no cinema, a gente ficava na praça, né? A turminha e tudo, quando ia faltar poucos minutos para começar, que a gente já corria para entrar. Né? Então essa parte dele levar e trazer, eu não lembro. Vocês compravam os bilhetes e ficavam lá na praça? Ficava na praça esperando dar a hora. Porque não, a gente ficava lá dentro, mesmo não tinha nada que fazer, na praça, ficava conversando, né? Uma coisa que eu perguntei pro Totti, pro meu pai e tudo mais, que eu achei muito engraçado, até a dona Darcília, a viúva do seu Alfeu, falou também. Darcília, fala Darcília. Obrigado. Qual era a sua reação, ou dos seus amigos, quando o filme queimava? Nossa, era saquinho de pipoca voando para todo lado, aí vinha o cara xingava, e que é senão nós vamos colocar tudo para fora, e rebentava muito o filme, então, naquela expectativa, pum, todo mundo, mas fazia parte, né, era a festa. Que legal. A senhora se lembra do seu José Trindade? Lembro. O que você lembra dele? Muito pouco também. Eu lembro mais por causa do Jorge Vitor. Eles falando, o Jorge Vitor foi meu professor de química, tá? E depois eu trabalhei uma época no Banco do Brasil, eu acabei trabalhando junto com ele lá, né? Eu lembro deles falar do pai dele, assim, mas não me lembro fisicamente dele, sabe? Assim, de ver ele participando de alguma coisa, não me lembro. A senhora, a primeira vez que a senhora frequentou o cinema, foi ao cinema com os pais, só tinha mais ou menos quantos anos? Uns 5, 6 anos. 5, 6 anos? Então a senhora frequentou o cinema já na fase do Cine Limeira mesmo. Depois só nasceu o Cine Limeira. Cine Limeira.
não tem medo. Uhum. Tem gente que conta pra mim que soltava urubu, soltava um monte de coisa. O que a senhora viu de mais engraçado de saia justa dentro do cinema? Ah, não lembro de casos assim, não. Eu lembro da prima, aproveitava as últimas poltronas para namorar, mas a gente era certinho, ficava lá na frente, que era tudo amigo também, né? Mas às vezes quando arrebentava o filme, que acendia a luz de repente, eu achava a gente até com a perna pra cima. Aí era aquela zoeira. Que coisa! Olha só, eu queria até perna pra cima, mas era bom, essa foi boa. A dona Darcília falou que tava bem bom lá e tinha que parar. Olha, quer ver? Deixa eu lembrar de alguém aqui. Eu lembro que alguém falou de Rosália, né? Que foi bilheteira, falava de Rosália. Eu não lembro né? o nome dela. Mais ou menos eu lembro a fisionomia, mas não me lembro o nome. Uhum. Os porteiros, você lembra de algum porteiro? Eu lembro do Casquinha. Quem já era o Cine Vogue, Casquinha. Era, né? Era mais recente, assim. Sim. Mais antigo. Seu Bernardino. Seu Bernardino, eu lembro dele. Não sei. O que eu falo pra você, a gente era criança, não prestava atenção muito. Sim. Porque é até compreensível, que por ser criança a gente quer diversão. A gente não para olhar pra cara de cada pessoa. Justamente. Né? A gente entra pra ver o filme. A gente estava muito preocupado uns com os outros ali, o mundinho, né? Não percebia em volta. Um detalhe, meu pai me conta que muito antigamente a tela era menor e depois veio o Cinemascope. A senhora se lembra do Cinemascope? Lembro sim. E eu até gostava, a tela era fininha e comprida, ela esticou e estreitou, né, com o Cinemascope. Mas eu gostava mais da outra. Mas depois a gente acostuma, nem percebe, né? Mas assim que trocou eu não lembro. Qual foi o filme em Cinemascope que a senhora lembra de assistir? Não lembro. Não lembro. Vou falar o nome de alguns filmes, vamos ver se você lembra. Príncipe Valente. Príncipe Valente eu assisti. É o Roger... Robert Wagner. É? Robert Wagner, isso mesmo. Robert Wagner, que cabelinho liso, assim, ridículo. Manto Sagrado. Assisti. Esses filmes bíblicos eu assisti todos. Sim. Foi falar nisso. Os grandes épicos, como, por exemplo, Vento Levou, Ben-Hur, Mandamento. O que você lembra dos grandes épicos? Eu lembro que a fila era tão grande que o Bar Alasca era aqui. Primeiro era ali onde era a Farmácia Itamaraty, já comentei isso com você, mas depois passou ali onde é até hoje, a sorveteria Alasca. O Bar Alasca era ali. A fila começava ali. E descendo para o outro lado, e até onde era o antigo correio, que era descendo ali no carretão, para quem vai para o colégio, e até lá embaixo. Entendeu? Como era grande aquilo aí, de repente chegava lá, não pode entrar mais que está lotado, vai ter que ficar para a segunda sessão, sabe? Os épicos, principalmente o Vento Levou, eu lembro demais disso. Papai falou, não, vamos embora, não vamos ficar nessa fila de jeito nenhum, sabe? Nós demoramos não sei quantos dias para poder assistir, que passou vários dias porque não deu conta de tanta gente. E um fato interessante que eu lembro assim é da Noviça Rebelde, porque as freiras tinham filmes que elas achavam que a gente podia assistir e que a gente não podia assistir. A Noviça Rebelde era o que a gente podia assistir. Então a gente assistia todo ano no mesmo filme. No rodinho das crianças, vamos levar as crianças no cinema. Noviça Rebelde. No filme eu sabia até as falas de cor, sabe, do filme. Mas um filme que também que eu gostei demais por causa de ser comédia, que eu adoro também dar boa risada, Deu a Louca no Mundo. Nossa, mas eu ria de chorar, sabe? E começou até a doer a costela, porque não tinha jeito, mas tanto rir. E era preto e branco, né? Mas foi bom demais. Depois fizeram remake, mas, nossa, sim. Não chegou nem aos pés do primeiro, nossa. Sabe? O Toti me conta que, antigamente, a parte de baixo, música chata, né? Antigamente, a parte de baixo ficava só os ricos,
a parte de cima e o pobre. Quando o seu Fernando comprou, ele falou, não, tá errado, porque lá fora não é bem assim. Aí a parte de cima ficou para quem podia pagar mais e a parte de baixo simples. Antes de toda essa mudança do seu Fernando, a senhora se lembra de ter ido lá pro balcão? Lembro. Mas a gente gostava era lá de baixo. E tem outra coisa também. A turma que ficava em cima, quando a gente ficava embaixo, que se você está falando para uma turma pobre, mas na realidade era mais os negros que ficavam na parte de cima. Tinha essa, infelizmente, tinha essa divisão, os negros ficavam em cima e a gente ficava embaixo. E tinha uma turminha que cuspia na cabeça da turma que estava lá embaixo. Eu não sei não se fazia xixi também, depois que a luz apagava, mas cuspia na turma lá. Depois que a gente passou para cima, eu achei muito ruim, porque a perspectiva de enxergar a tela muda. Né? Você tá ali, aquele telão, lá de cima você via meio assim. Então eu gostava mais de ficar lá embaixo mesmo. E as cadeiras eram de madeiras? Era todas unidas, né? E com aquele tampo que sobe, é duro. E aí outra coisa que acontecia muito, que a pessoa tinha mania de sentar e cruzar a perna, assim, né? Aí a pessoa vinha e sentava na frente dela, o pé estava entre o tampo e o encosto, na hora que a pessoa sentava, pam, prendia o pé. Aí que ia gritar ela. Isso acontecia muito, que inclusive aconteceu comigo mesmo. Prender meu pé. Que coisa boa, quanta coisa legal aconteceu, né? Só falamos dos exemplos, falamos de algumas pessoas. E o Tindique? O Tindique também é figurinha carimbada, né? O prazer da criançada era mexer com Tindique, amendoim, torrado, não lembro o resto, mas tinha uma trovinha que eles cantavam Tindique, ele ficava bravo, xingava, corria atrás, mas a gente não entrava sem o amendoinzinho dele. Era bom demais, sabe? E ele estava lá na parte, toda vez que tinha sessão, ele estava lá na parte, com a cestinha, cheia de pacotinho de amendoim torrado. Uma coisa que o Toto explicou para mim, ele falou o seguinte, ele falou que tinha o Tindique pai e o Tindique tinha dois filhos, o Reginaldo e o Simval. O Reginaldo vendia amendoim e o Simval ficava vendendo pipoca. Mas parece que foi o Reginaldo que acabou recebendo o apelido do pai, né? Foi. Então, e a senhora lembra do Simval, pipoqueiro? Um pouquinho, muito pouco. E o Tindique, que eu falo pra você, é o Reginaldo. Não lembro de ter conhecido o pai, tá? Ele chamava o Reginaldo de Tindique. E o Simval eu lembro dele, sim, mais ou menos. Porque o Reginaldo brigava com a turminha lá, a gente grava, né? Ele estava sempre brigando com algum moleque lá na parte de cinema, por causa da trovinha que fizeram pra ele. O Simval já era mais quietão, mais paradão na dele lá. Quer dizer que o Reginaldo era mais estourado. O Toto me conta que o Simval... Mão quebrada. Eu não lembro disso, não lembro. Que coisa. Porque naquela época também era quase pecado, né? Escondia o mais que podia, né? Sim. E hoje a coisa está bem mais escancarada, ninguém está nem mais aí. Eu também não sei. Deixa eu ver uma coisa. Dona Lúcia, algumas pessoas que eu conversei sobre cinema ficaram muito, quando chegou na parte quando o cinema foi demolido, ficaram muito chateados. Que sentimento a senhora guarda em ver no dia em que a senhora viu aquilo ter sido demolido? Olha, tanto cinema, como a casa do Comendador Lindolfo, como a casa do Zé Baé, como a Fonte Luminosa. Olha, cada monumento desse que fez parte da história da cidade, de toda uma geração, aliás, várias gerações, não existia, mas é muito triste, dói. Por isso que eu quis escrever esse livro também, para não deixar morrer pelo menos o nome das pessoas que fizeram, que construíram o cinema, que contribuíram para fazer isso, para fazer aquilo, né? Dói muito. Esse dia eu estava comentando com um colega meu que a gente vai envelhecendo, vai perdendo as referências da vida da gente. E não precisa ir muito longe, não. Na própria rua aqui, na Santa Cruz, que eu nasci e fui criado, eu comecei desde a ponta até ela chegar no cemitério, a ver o que não existe mais da época que eu era criança. E tem tanta coisa que não existe mais.
tanta gente que fez parte da minha infância e juventude, que também já não está junto com a gente, então vai perdendo referência. Porque antigamente você falava assim, eu sou fulano, filho de tal, ou coisa. Conheço, teu pai é irmão do não sei o quê, filho de não sei o quê, né? Agora, nossa, tem um amigo do meu filho, por exemplo, às vezes aqui, passa, eu sou filho de tal. Já não conheço, sabe? Principalmente o sobrinho neto que fala assim, estou namorando, ela é filha de tal. Não conheço, né? A gente vai perdendo as referências, tanto histórica quanto afetiva, né? Da vida da gente. Eu, olhando a Avenida Santa Cruz, eu vou falar o nome de alguns lugares para a senhora aí, que possivelmente deve ter sido as únicas coisas que sobraram, talvez. Nós estamos ali perto daquele prédio ali na Santa Cruz, o primeiro prédio de Santa Cruz, tem aquela casa que tem uns detalhes azuis, que era do família de Seu Rômulo, né? Isso. Sola, isso. Aqui é a casa do avô do Totti, que é onde mora o Lite, está indo ali. Isso. Do lado, o local que era vendinha, acho que era da avó, se eu não me engano. Se eu não me engano. Essa? A sua casa, exatamente. Indo mais adiante, lá na frente, um local que foi zona. Que até mas a zona começava em frente ao Gabriel Dorico. Começava, não começava aqui não? Era para lá? Não, nessa época que era aqui na esquina aqui, essa casa da esquina aqui, era a zona aqui também. Sim. Mas nessa época eu não me lembro. Sim. Quando eu era criança já não era mais. Mas a partir do Gabriel Dorico já tinha. Já estava para lá, né? Das mariposas. Das damas da noite. Das damas da noite, já começava ali. Aí elas foram sendo empurradas, né? Cada vez mais lá para o final da rua, lá perto do cemitério. Exatamente. Um detalhe, dona Lúcia, tem uma senhora, a dona Iná Fernandes, que é filha do seu Ildefonso. A senhora se lembra do seu Ildefonso? Não. Não, né? Ela me falava assim que muitas vezes tinha uma música que antecedia o início do filme. A senhora se lembra desses detalhes? Lembro, e tinha o Canal 100 também, né? Sim. Tinha a música e depois entrava o Canal 100, que passava documentário, como as coisas. Eu gostava do Canal 100, antes de começar o filme. Aí o trailer, e sempre tinha também, séries que passavam, Besouro Verde, Zorro, né? Passavam as séries, a gente ficava doida daí no próximo domingo para ver o que ia acontecer na série, nem era no filme. Seriados, né? Era seriados, passava antes do filme. Qual seriado a senhora seguiu? Então, o Besouro Verde, o Zorro, adorava o Zorro, Cavaleiro Solitário, tinha Buffalo Bill, se não me engano. Tinha uma série, mas passava assim, uns pedacinhos, continua na próxima semana, sabe? Então você lembra do filme do Tarzan? Tarzan, assisti todos os filmes Tarzan. John Weissmuller, o papai falava John Weissmuller. Isso. Meu pai também falava. Era Johnny Weissmuller e John Weissmuller. Os nomes dos artistas, o papai era muito engraçado, porque ele falava do jeito que escrevia. Isso. Johnny McBrown falava Johnny McBrown, o Bill Elliott, Bill Elliott, Hopalong Cassidy, Hopalong Cassidy. Até que o Roger falavam certo. Tinha um outro também, o Book Jones. Alguns só fala, mas que nome é esse? Aí fala, porque o pessoal não pronunciava correto. É verdade, pronunciava do jeito que estava escrito. A senhora era fã de faroeste, mas antes dos bang italianos, os americanos, assim, quais filmes do faroeste, atores do faroeste a senhora gostava? Eu gostava do John Wayne, gostava do Gary Cooper, gostava muito nossa, agora me fugiu o nome dele, eu achava o homem mais lindo. Eu era fã número 1 da Alain Delon, falando nome bonito. Mas eu gostava, não parecia o Gary Cooper, até depois ele sofreu um acidente, ficou meio deformado o rosto dele. Montgomery Clift? Isso! Montgomery Clift, eu era apaixonadíssima. E ele fez o Freud depois do acidente que ele teve, que ele ficou meio deformado, deixou a barba crescer, né? Aí ele fez Freud, eu era apaixonada no Montgomery Clift. Morreu cedo, né? Morreu eu acho cedo. Que ele estudou, não foi? Teve Se não me engano.
Teve vários atores que morreram de uma forma trágica. É. Aquele Salminio, né? Que era pequenininho assim. Salminio, Parece que ele era homossexual e parece que ele foi assassinado por um amante. Depois que ele fez Juventude Transviada. Tem esse aí do... A Ava Gardner ela morreu normal, mas diz que ela teve também um acidente que marcou o rosto dela, teve que fazer uma plástica, deixou de ser o mesmo. Foi muito bonita a Ava Gardner, né? Nossa, demais. que coisa. Nossa, mas essas atrizes, hoje tem muita gente bonita, mas não sei, elas tinham um quê que não tem hoje. A Gina Lollobrigida, a Elizabeth Taylor, né? A Ava Gardner, a Rita Hayworth. Nossa, a Rita Hayworth, Gilda. O meu tio tinha ele produzia vinhos, o vinho dele chamava Gilda, por causa da Rita Hayworth. Então era personagem assim que marcava as pessoas, né? Tem outras também, Susan Hayward. A Susan Hayward fez o que fez o Manto Sagrado. A outra também que fez junto com o Manto Sagrado, com o Richard Burton, aquela atriz, ela é inglesa. A morena aqui no filme se apaixona por ele. Meu Deus do céu. Eu agora... Você acredita que eu tinha um álbum que era dos meus irmãos, com esses filmes antigos. E tinha todos os artistas e o nome dos filmes que eles participaram, mas com o tempo. E uma coisa também, Marcelino Pão e Vinho. Tinha o álbum do Marcelino Pão e Vinho, sabe? Que legal que era. A senhora assistiu no cinema aqui? Assisti. Como é que foi? Como é que foi a empolgação no dia? Como é que foi? O clima? Por ser religioso, eu acho que agradou muitas pessoas. Ele vê a Cristo descer da cruz para comer, né? Quem fica com dó dele estar lá sem comer, sem beber. Foi muito emocionante. E o circo do Pelado, tinha essa peça que eles levavam também. Toda vez que eles passavam aqui em Machado, eles levavam Marcelino Pão e Vinho. Nossa, então, é muito bom. Esse filme, então, emocionou muitos machadenses. Emocionou. Fica na memória para sempre, né? Todos as cenas, desde a hora que o escorpião morde, o pezinho dele, essas coisas, a gente não esquece. Porque tem filme que eu assisti antes de ontem, se você me perguntar, eu vou falar, o que? Não estou lembrando direito. Não sei, parece que não marca tanto quanto antigamente, né? E o ator, E o ator que fez o Marcelino Pão e Vinho morreu aos 50 anos. Morreu cedo, morreu jovem. Ele era mexicano? O nome, interessante que eu achava que, por ser Marcelino, eu achava que era italiano, mas realmente parece que ele era mexicano, o nome dele. E ele morreu aos 50 anos de infarto, né? Pô, assim, e é um filme bonito. Olha, ele vê um garotinho sempre com a mãe e sente falta, porque quem foi da mãe, né? E ele foi criado pelos frades. Sabe uma cena icônica desse filme, que eu não esqueço de jeito nenhum? Ele sobe num poste, que o poste tinha uma base assim, de cimento, depois ele sobe assim, naquela base e agarra assim, mordendo uma maçã que ele roubou. E quando ele roubou a maçã, fez uma confusão, o cesto caiu, o gado que estava preso soltou e invadiu a rua, e ele sobe com aquela carinha mais sem vergonha, comendo a maçã e vendo aquela confusão geral na rua que ele que causou. Essa cena marcou para sempre também, viu? Que legal. Nossa, bom demais você falar sobre o cinema, viu? Bom, então, basicamente, eu peguei alguns dados aqui. A senhora quer falar mais alguma coisa relacionada ao cinema que ficou para trás, assim, né? Só uma coisa que eu gostaria de falar, assim, que muitos shows foram feitos no cinema também, né? E um que eu gostei muito, porque eu participei, foi quando o Sérgio Reis veio a primeira vez. E ele tinha acabado de fazer O Menino da Porteira, e ele estava gordo, fortão, grandão, e teve uma apresentação lá antes, a gente dançava, tudo, e foi quando eu conheci os bastidores do cinema, porque eu nunca tinha entrado atrás da tela, naquele subsolo onde os atores se preparam, tudo. E no dia do Sérgio, a primeira vez que o Sérgio veio aqui, a gente estava tudo sentadinho esperando ele aparecer lá na tela, ele entra
sabe, pela entrada do cinema cantando. Se você pensa que meu coração é de papel. Mas que imundo aquele homem, que a gente não conhecia ele pessoalmente, né? Aí ele sobe e fala, pessoal, tá achando eu gordo, mas eu matei o cavalo do filme. Sabe? Teve muitos shows lá no cinema, esse do Sérgio Rei, pela entrada que ele fez, surpreendeu todo mundo. Todo mundo esperava que ele entrar pelo palco, ele veio pela porta de entrada. Que legal, que legal. Bom demais. Isso ficou na sua memória? Ficou. Bom demais. Legal. Não, Lúcia, muito obrigado, viu? De nada, eu que agradeço. Vou só filmar aqui de lado aqui também uns detalhes aqui, dos quadros também que a senhora pinta, né? A senhora aprendeu com alguma artista plástica ou já é o dom próprio? Eu comecei a pintar por minha conta e risco mesmo. Ficou Depois legal. eu andei fazendo umas aulas lá na Casa da Cultura. Sim. Mas eu já pintava. Certo. Tá? Qualquer tipo de arte eu gosto de. Eu lembro que antigamente aqui tinha até uma arte que fazia dos Beatles, não, do Charles Chaplin. Tá lá no Marcelo. O Marcelo